Fala, Fiel, tranquilo? Bem, já largou o aço, detonou e trouxe bastidores quentes, não só esculachando Augusto Melo, mas também todo o pessoal da renovação e transparência e essa bandidagem dentro do Corinthians. Ele trouxe bastidores exclusivos, não só de agora em tudo que está acontecendo no Coringão, mas também do passado recente. Se liga nas palavras de Benja, assista até o final que tem informação importante, então se inscreva aí no canal. Fortaleça com o like, aqui é Timão de verdade, vamos pro vídeo. Então o negócio tá muito feio no Corinthians, cara. Na segunda-feira vai ter a reunião do Conselho do Corinthians. E olha, a não ser que aconteça alguma mudança muito. Que o Augusto tem uma carta na manga assim, absurda. O Augusto Melo, na segunda-feira, perderá, começa a deixar o cargo de presidente do Corinthians. De novo, só se o Augusto tiver alguma coisa muito forte na manga para impedir isso. E o Augusto, gente, o Augusto Melo, ele teve a faca e o queijo na mão para resolver todos os problemas do Corinthians, não. Mas ele teve tudo na mão para endireitar o Corinthians, para botar o Corinthians num caminho, mas ele não fez. Ele não fez. A gente ouve as entrevistas do Augusto, o Augusto ele parece que está em campanha política ainda. Tem coisa que eu até concordo com ele, quando ele fala que desde o dia 2 de janeiro de 2024 querem derrubar ele, e isso é verdade. Quem perdeu a eleição no Corinthians não admite a derrota. Então, desde o dia 2 de janeiro, já queriam caçar, já estavam atrás dele aí. Porém, porém, o Augusto não fez nada, nada. O Augusto deu, cada dia mais, cada vez mais, o Augusto deu munição para a oposição do Corinthians, para o Conselho do Corinthians, para o CORE, Conselho Fiscal do Corinthians. O Augusto fez praticamente tudo errado. Tudo errado. Quando ele começou colocando Rubão como vice-presidente de futebol do Corinthians, né? Quando ele prometeu lá a auditoria e que abria a caixa preta do Corinthians, nunca abriu. E não adianta mim toda hora com esse discurso, porque eu trouxe 1 bilhão e não sei quantos milhões para o Corinthians. Porque hoje o Corinthians fatura 1 bilhão e não sei quanto. Eu falo isso sempre. Não adianta falar só de quanto fatura. Precisa falar de quanto gasta. E gasta muito. Né? É óbvio que não foi o Augusto que fez uma dívida de 2,5 bilhões no Corinthians. Não foi o Augusto. O Augusto estava fazendo as bobagens dele também. Tá? Quando o Augusto fala, semana passada, ele deu uma entrevista coletiva constrangedora, constrangedora, com mais 4 dirigentes lá, que eu não conheço ninguém mais no Corinthians, não faço a menor ideia de quem são esses caras. Eu não estou criticando esses caras, estou falando que eu não faço a menor ideia de quem são, nunca ouvi falar, nunca vi. Mas eu acho que essas pessoas deveriam orientar o Augusto a não fazer esse tipo de coisa, porque é constrangedor. Então, quando o Augusto fala, olha, é, essa dívida não é minha, eu não vou pagar. Pô, isso é uma viagem do Augusto. A dívida é dele, sim. Ele pode não ter feito essa dívida, mas a dívida é dele. Por que a dívida é dele? Porque a dívida é do Corinthians, gente. Não existe esse negócio, olha, eu só vou pagar a minha dívida e a dívida que está lá para trás eu não vou pagar. Quando o Augusto resolveu ser presidente do Corinthians, ele sabia que ele estava pegando uma puta de uma bucha. Um clube quebrado, endividado. O Corinthians está destroçado, né? Essa é a real. Então ele sabia. Então ele não pode ficar toda hora falando, olha, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz. A gente sabe que não foi ele que fez, mas a dívida é dele. Isso chama-se uma herança. É a herança que ele tinha é essa. Que a gente, que o torcedor do Corinthians tem que ficar revoltado e com razão
quando nas gestões passadas foram feitas verdadeiras atrocidades e nada foi feito. Foi omisso, um conselho omisso, pessoas coniventes, porque, de novo, gente, 2,5 bilhões não foram feitos na gestão do Augusto. Para chegar em 2 bi, ó, para um clube dever 2,5 bi, brother, é porque os caras fizeram cagada pra caceta. E lá atrás, quando eu falei um dia que o Corinthians iria cruzeirar, né? Porra, mas me encheram o saco. Que o Benji é amiguinho desse, é amiguinho daquele. E aí, vai cruzeirar onde? Porque, para quem não lembra, o Cruzeiro era manchete nos noticiários policiais, era investigação do Ministério Público. E o Cruzeiro chegou num ponto que ele quebrou, estava falido. Aí o Ronaldo comprou o Cruzeiro e agora o Pedrinho BH comprou o Cruzeiro. E eu cansei de avisar isso. E isso aconteceu. O Corinthians cruzeirou. O Corinthians hoje ele está nas manchetes policiais, os dirigentes estão sendo investigados. Até agora, o Augusto não conseguiu explicar a comissão lá da Vai de Bet. Ou alguém aí que está me assistindo conseguiu entender aonde foi parar essa comissão? Alguém pode me explicar? Não, ninguém vai explicar, porque nem o próprio Augusto conseguiu explicar. Ô Benja, por que não teve nada disso na gestão do Duílio, nas gestões passadas? Também acho absurdo. Acho absurdo. Como é que um presidente que sai igual o Duílio, onde teve a coragem, a cara de pau, esse cara é cara de pau. Ele teve a cara de pau de falar: não, minha gestão ficou marcada, não ganhei título, mas meu título é pagar a dívida. Que dívida que esse cara pagou? Onde estava o conselho do Corinthians na gestão do Duílio? Estavam de férias, estavam viajando, estavam dormindo. O grande problema do Corinthians não é o Augusto Melo, tá, gente? Não pensem que tirar o Augusto Melo, agora a varinha mágica na terça-feira vai falar: uau, o Corinthians agora vai ir ao Real Madrid. Pelo contrário, o Corinthians precisa urgente, urgente de uma mudança no estatuto. Quem conhece o Corinthians sabe. Esse negócio das chapinhas, se criaram mini feudos dentro do Corinthians. É impossível mudar qualquer coisa no Corinthians se não mudar o estatuto. É um absurdo ter no estatuto conselheiros vitalícios. É um absurdo. Gente, isso não existe. Vejam só, se você tem um conselheiro vitalício, que é um baita de um cara omisso, gente, ele vai ser omisso até o dia que ele morrer, lá dentro do Corinthians. Se ele é um conselheiro que só pensa em interesse próprio, em fazer negócios, em ter algum tipo de vantagem lá dentro, ele vai ter vantagem até o último dia da vida dele lá dentro do Corinthians. Então, esse estatuto precisa mudar muita coisa no Corinthians. Enquanto esse conselho deliberativo estiver lá, gente, esqueçam qualquer tipo de mudança. Se criou uma puta de uma esperança quando o Augusto Melo entrou. Eu, inclusive, sou sócio do Corinthians eu não me lembro se é acho que é desde 1993 ou começo de 1994, tá? Sou sócio do clube, sócio. Eu nunca votei em nenhum candidato da Renovação e Transparência. Nunca. A minha última vez que eu fui votar para presidente do Corinthians, eu votei no Valdemar Pires, na época, quando o senhor Alberto Dualib falou para mim que não ia para outra reeleição, falou para mim, olhando no meu olho, falou: chega, não vou mais. E na hora H ele foi. E eu falei para ele que eu não iria votar mais nele, não iria votar nele,
e iria votar no Valdemar Pires. Aí conversei muito com o Vilaron. Porra, e o Vilaron, pô, me convenceu a votar. Porra, Benja, é importante. É uma mudança, tal. Aí eu vou falar para vocês, a eleição era um sábado no Parque São Jorge. No sábado de manhã, eu resolvi votar. Falei, porra, não dá, meu, tá na hora de tirar a renovação e transparência daí. E fui lá e votei no Augusto Melo. No dia da eleição, no próprio dia, e se o Augusto Melo também estiver assistindo quiser entrar, ele vai confirmar. Lá dentro do ginásio do Parque São Jorge, eu encontrei e falei, Augusto, boa sorte, sucesso. Vim aqui há não sei quantos anos que eu não ia votar. Praticamente quase, eu acho, quase que 20 anos que eu não votava em ninguém no Corinthians. Falei, há quase 20 anos que eu não voto. Vim aqui votar em você. Mas deixa eu falar, eu não estou votando em você porque eu acredito. Eu estou votando em você porque é o que temos para hoje. Mas eu estou torcendo muito para dar certo e para você ser um baita presidente. Mas tem um detalhe: está cada vez mais forte aqui que as pessoas ligadas a você estão me falando é de que o Rubão vai ser o vice-presidente de futebol. Então, Augusto, eu sou muito transparente, eu vou falar aqui para você olho no olho. Se isso acontecer no primeiro dia, eu vou arrepiar. Até porque, cara, eu não tô aqui para apoiar, para babar ovo para ninguém. Fui lá como corintiano que sempre fui, até porque, gente, eu não nasci jornalista, eu nasci corintiano. Nunca neguei o time que eu torço, entendeu? Sou sócio, não peço favor lá para ninguém, faço questão sempre de falar. Sou sócio desde 1993, tenho 4 cadeiras na arena, a qual religiosamente pago todo mês, entendeu? Não preciso de cortesia de dirigente, não preciso de camarote de presidente, não preciso de camisa autografada, entendeu? Não preciso ir lá babar ovo no vestiário, não preciso nada disso, cara. Sou uma pessoa totalmente independente. Mas sou corintiano e tenho todo o direito de torcer para um time, de ir com meus filhos aos jogos, entendeu? E financeiramente eu contribuo para o Corinthians todo mês. Uma parte para o clube qual eu sou sócio, outra parte para a Neoquímica Arena, onde eu tenho minhas 4 cadeiras ali e pago. Então não preciso de ninguém lá do Corinthians, não deu favor para ninguém. Fui conselheiro do clube, saí em 2005 porque viver os bastidores do Corinthians é uma coisa deprimente. E mais deprimente ainda é saber que 20 anos depois que eu saí, exatamente 20 anos que eu saí em 2005, o Corinthians não evoluiu em nada internamente. Pelo contrário, ele piorou mais. Ele piorou o que parecia ser impossível de piorar. Mas não é possível, né? Porque você tira 0 numa prova, pô, será que não dá para tirar 2 na outra? Na próxima, tirar 4, tirar, depois ir aumentando para 6? Mas não, o Corinthians, você tira 0 numa prova, na outra só não dá para tirar -1, porque é impossível. O 0 continua. É uma coisa muito triste, cara, o que acontece no Corinthians. Eu não vejo perspectiva. Não vejo uma luz no fim do túnel. O Augusto vai rodar? Vai rodar. Acabou. A gestão do Augusto acabou. É que ele vai cair atirando. Eu achava, eu tinha uma informação agora aqui, eu falei, o Augusto vai renunciar hoje? A pessoa falou para mim, de jeito nenhum. Ele, na entrevista dele, ele vai dizer que não vai renunciar e que acredita na inocência dele. E aí, provavelmente, vai meter o pau no Duílio, entendeu? Porque o Augusto, ele quer. Ele vai cair atirando? Atirando ele não vai, porque ele não vai mostrar nada. Se o Augusto viesse hoje mostrando alguma coisa, pelo menos, mas não acredito que ele vai mostrar nada. Vai só falar de novo. E é sempre aquela história lá. Semana que vem vocês vão ver o que eu vou fazer. Semana que vem eu vou mudar tudo. Semana que vem. E a semana que vem ela nunca chega. É igual naquelas padarias de antigamente que tinha escrito lá no caixa, fiado só amanhã, né? E não dá para viver só de bravatas. Olha, tem coisa boa por aí.
o maior patrocínio da história do Corinthians. Olha, eu estou vendendo o seu naming rights do CT, até hoje não veio. Ah, porque essas notícias espantam os patrocinadores do Corinthians. Augusto, você teve tudo. Você tinha a faca e o queijo na mão. Essa história da Vaidebet até hoje não dá para entender. Se a Vaidebet saiu, por que o Corinthians não acionou a multa? E às vezes que eu te fiz essa pergunta nas entrevistas, você fala, porque tem que esperar inquérito. Tem que esperar nada. Você tem um contrato, uma empresa rompeu sem motivo, ela tem que pagar a multa. E por que essa multa não foi cobrada? Por que o Corinthians não acionou judicialmente? Augusto, o Duílio fez. O Duílio não pagava ninguém lá. Óbvio, óbvio, óbvio. O que revolta é saber que o Augusto vai cair e o Duílio permaneceu, e não só permaneceu, como agora se tornou conselheiro vitalício do Corinthians. Então, gente, como é que vocês querem que o Corinthians. Que luz no fim do túnel vocês têm? Onde o Duílio Monteiro Alves se tornou recentemente conselheiro vitalício. Então, em vez do Duílio ser expulso do clube pela gestão que ele fez, vergonhosa, ele foi condecorado. Então, agora, até o último dia da vida do Duílio, ele será conselheiro vitalício do Corinthians. Será conselheiro vitalício do Corinthians um cara que fechou um contrato com uma empresa que era sediada num terreno baldio e que nunca pagou R$1 ao clube, a Tausa. Onde ele falou numa entrevista no Domingol, com o Benja, na CNN, quando o Mano perguntou sobre a Tausa, ele falou, e o Mano falou, mas o compliance do clube recomendou não fazer esse negócio. E ele falou, o termo dele, tive culhão para fazer. Onde estava o Conselho Deliberativo do Corinthians? Onde estava o CORE, o Conselho de Orientação Fiscal? Como que as contas do cidadão foram aprovadas? Como as contas do Duílio foram aprovadas? Alguém me explique. Eu explico. Balanço do clube, ele não é aprovado tecnicamente, ele é aprovado ou reprovado por questões políticas. Só. Então, como politicamente lá eles eram muito fortes, as contas do Duílio sempre foram aprovadas. Como o Augusto politicamente é muito ruim, o Augusto sempre foi muito mal assessorado, prova, o resultado está aí, o Augusto está totalmente isolado, sozinho. O Augusto está sozinho, o Augusto ficou sozinho, tomando tiro de tudo que é lado. Por isso que as contas do Augusto foram reprovadas. Eu estou falando das contas. Indiciamento policial é uma outra história. Primeiro, estou falando dos problemas do Corinthians. Porque o problema de hoje do Augusto é um problema do Augusto. Não é um problema. O réu não é o Corinthians. O réu é o Augusto e os outros 3 caras lá que estavam com ele lá no negócio lá. Por isso que eu acho errado ele fazer a entrevista dele hoje dentro do CT do clube. Por isso que os patrocinadores do clube não autorizaram ter backdrop. Por isso que a TV Corinthians não irá transmitir a coletiva dele ao vivo. Por isso. Então ele não deveria usar as dependências do CT. Então são coisas diferentes, tá? Em relação ao que é feito dentro do Corinthians, aí eu vou criticar e dou nome aos bois. Agora, o que o Augusto está fazendo? Comissão que não está explicada, dinheiro na conta de não sei quem, sabe? Faltou transparência, o Augusto não consegue se explicar. Dos 4 caras que foram indiciados lá, parece que os 4 deram depoimentos diferentes, cada um dava uma versão. Então, é óbvio que tem coisa errada aí. E aí o Augusto hoje, eu não tenho a menor dúvida hoje, que ele vai atirar, que ele vai falar, olha, está sendo feito um esquema contra mim, eu vou provar minha inocência, e blá, 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 blá. Não tem a menor dúvida disso. Em hipótese alguma, ele irá
renunciar como eu achava que ele iria renunciar.